Pronto, então vamos lá, né? Vamos começar. Então, né, para você que está assistindo depois em casa, né, provavelmente, eu vou começar só explicando como foi a escolha do conteúdo da recuperação. Tá? A intenção da recuperação muitas vezes é fazer um apanhado geral do ano, só que no nono ano deu para perceber que a parte de inglês é muito gramatical, então não dá para você fazer tudo de uma vez. Então foi o que eu fiz, né? Eu decidi fazer um recorte de algumas partes do conteúdo e fazer delas a recuperação. Então, no caso, o conteúdo escolhido foi o conteúdo que foi abordado no primeiro capítulo e que também voltou no último capítulo como uma espécie de revisão. Então, foi um capítulo que abriu e fechou o livro praticamente. Um assunto, na verdade, né, que abriu e fechou o livro. E é nele que eu vou utilizar, tá bom? Que é o conteúdo que você vai achar no capítulo 1. E eu vou usar as explicações do capítulo 1 para essa aula, e na próxima eu faço a segunda parte, usando até algumas explicações de outros capítulos. Então, no caso, para expor o conteúdo, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou usar a tela, tá? Vamos apresentar uma tela, e a página do livro vai ser a página 10, tá? Então, existe uma relação, eu vou explicando no livro, e vou ir citando, na verdade, a explicação da página 10. Então, vamos lá. Pronto. Aqui o nome do conteúdo, né? Foi o primeiro conteúdo visto que a gente chamou de Sentence Connectors, tá? Que também a gente pode chamar de conectores da sentença, ou também a gente pode chamar simplesmente de conectivos, tá? Então o nome ele meio que tanto faz. E a gente tem, na verdade, olhando aqui na página 10, que no caso começa na 9, né? Na página 9 e 10. Você tem várias categorias aí de conectores de sentenças. No caso aqui a gente vai utilizar para essa aula só dois tipos, tá? Que esse primeiro, que são as coordinating conjunctions, ou conjunções coordenativas, e a outra classificação que é correlative conjunctions, são as conjunções correlativas, tá? Então, nessa aula vai ser pautado somente nessas duas divisões dos conectivos. Inclusive, essa primeira parte, você deve até lembrar, né? Tá, a gente fez a prova parcial do começo do ano, basicamente só foi sobre essas palavras. Então, não vai ser tão difícil, né? Então, vamos lá, vamos começar. Aqui, no caso, uma coisa que é interessante falar logo de cara. Esse conteúdo, dentre todos que a gente tem no livro, é o que melhor se encaixa aqui na recuperação, porque ele é o mais prático, tá? Ele não pressupõe que você tenha muitos conhecimentos gramaticais para entender como isso aqui funciona. Não, ele é muito prático. São palavras que têm traduções e os contextos que ajudam você a compreender a função deles. Então, é muito mais interpretativo do que qualquer outra coisa. Então, vamos lá. A primeira conjunção coordenativa que a gente tem é o and, tá bem? E o and, a gente vai traduzir ele como i. Em português, é a conjunção i, né, que é escrito só com e. Um exemplo simples de a gente ver como é que ela funciona na prática é o seguinte. Você pode falar o seguinte, ó, I like bikes and cars. Um exemplo super, super simples, não? Eu gosto de bicicletas e carros. Vamos supor que você é uma criança, você quer, sei lá, brinquedos, e você vai falar para o seu pai, ó, I like bikes and cars. Eu gosto de bikes e bicicletas. Você nota que esse and, tá? Ele vai exatamente funcionar como i. Você está citando mais de uma coisa e ele vai fazer esse papel de adicionar uma informação. Inclusive, é importante a gente colocar isso aqui, ó. A função dele, ó. Função de adição. O que, de novo, é uma questão interpretativa. É muito simples a gente entender que esse and tem a função de adição. É só você interpretar. Qual é a função dele nessa frase? I like bikes and cars. Eu estou adicionando que eu gosto de bicicletas e carros. Estou adicionando carros a uma coisa já mencionada anteriormente, que foi bikes, né, bicicletas. Então, eu estou literalmente adicionando uma nova informação. No caso, cars vai ser uma nova informação que eu estou adicionando depois de já ter falado bikes. Outro exemplo simples que a gente pode dizer é o seguinte. Pronto. I love you and your brother. Sim. A gente pode traduzir da seguinte forma. Eu amo você e... Desculpa, botar um R. E o seu irmão.
I love you and your brother. A gente nota aqui de novo o and sendo traduzido como e. Note a função de adição. Eu comecei acrescentando informação, né? Que eu amo você e seu irmão. Então, isso aqui é basicamente se você simplesmente associar and a ideia de adição, isso já é tudo que você precisa saber, praticamente, tá? A tradução, na verdade, é só uma consequência do sentido dela. Isso aqui até fechar, é só com mais um exemplo. Por exemplo, in the morning, I eat bread and cake. Pronto. Pela manhã, in the morning, eu como pão e bolo. De novo, and no sentido de e, tá bom? E a função de adição, ela tá muito clara, né? Eu tô aqui acrescentando que eu não como apenas pão, eu como bolo também. Então, I eat bread and cake. Duas coisas. Isso aqui, na verdade, você pode não só somar duas coisas, isso é importante. Você pode citar várias coisas, uma em sequência da outra. Por exemplo, eu poderia até pegar aqui a base desse exemplo. Poderia colocar assim, vou citar aqui tudo que eu como na manhã. Vou colocar aqui o verbo have, tá? Porque para falar de comida, coisas que você come, você pode usar o verbo have ou o verbo eat. Mas eu vou usar o have aqui, tá bom? Vou até colocar a fraseira. In the morning, I have. Agora eu vou citar várias coisas que eu como. I have bread, butter, cake, coffee and milk. Milk, né? Então, amanhã eu tenho pão, manteiga, bolo, café e leite. Você nota que a regra ela não determina que você só tem que citar duas coisas, que nem nesses exemplos anteriores. Não, você pode citar várias coisas e deixar o and só por último. Tá? O sentido dele não vai mudar, o sentido dele é o sentido de e. Tá bom? Então vamos lá, vamos para frente. O próximo que a gente tem é o but, tá bom? Ele também é relativamente simples, tá? Ele tem duas traduções, isso é importante. A gente vai ter uma questão da prova que vai falar especificamente só sobre o but. A gente pode traduzir ele de duas formas. A gente tem a tradução de mas, também a gente pode traduzir ele como exceto. Duas possibilidades de tradução. Pronto, e como é que isso aqui se aplica numa frase? Vamos colocar a frase no sentido de mais. I need to go. Vamos pensar, I need to go to the hospital. Vamos colocar to hospital, fica mais fácil. Eu preciso ir ao hospital, but I don't like. Pronto, eu preciso ir ao hospital, mas eu não gosto. Tá, but aqui no sentido de mas. E o que a gente pode falar também aqui sobre o mas? Ele tem sempre uma função de contraste, né? Eu até vou colocar aqui em cima. Mas é igual a contraste. É quando eu falo informação e logo em seguida eu lanço uma outra informação que contrasta com a primeira. Por exemplo, a primeira informação ela é positiva, né? Eu preciso ir ao hospital. Aí eu vou e jogo uma contradição, um contraste, mas eu não gosto. Então, geralmente, esse mas, ele vai sempre funcionar assim. Ele vai dar sempre ideias que se chocam, vamos dizer assim. Um outro exemplo aqui de mas, um exemplo simples. Por exemplo, um exemplo simples, né? I love you, but you don't love me. Simples, tá? A gente pode traduzir assim, ó. Eu amo você, mas você não me ama. De novo, temos informações conflitantes, né? Eu amo você, mas você não me ama, tá? E detalhe, o foco aqui do controle da recuperação é só você pegar o sentido dessas palavras aqui, tá? Do and, do but, né? Toda essa frase que eu tô colocando aqui é meramente para dar um contexto, para não ficar sem contexto, tá bom? Mas vamos lá. E a gente pode também usar esse but no sentido de exceto. Por exemplo, everybody likes potty.
but me. Por exemplo, a gente traduz assim, ó. Todo mundo gosta de festa, exceto eu. Dessa vez aqui a gente não está traduzindo o but como mas. Agora a gente está traduzindo ele como exceto. E como é que você pode, se perguntar, né? Como é que eu posso saber que o but ele vai ter a tradução de mas e quando é que eu sei que a tradução dele é exceto? Olha, não existe uma regra que você vai saber disso. Você tem que ter os dois significados em mente e no contexto você vê qual é o que melhor se encaixa. Você deve, como se fosse testando as duas traduções. Isso é bem simples, né? Se você pega essa frase, essa aqui de baixo, né? E tentar traduzir o but como mas, você vai ver que não faz muito sentido. Ficaria assim, ó. Todo mundo gosta de festa, mas eu. Não faz sentido. Então não pode ser mas. Só encaixa aí o sentido de exceto. Tá? Todo mundo gosta de festa, exceto eu. Mesma coisa aqui em cima. I love you, but you don't love me. Tá? Se eu estou em dúvida aqui de como é que eu vou traduzir esse but, você testa pelo contexto. Se você testar no sentido de exceto, você vai ver que não vai encaixar, né? Eu amo você, exceto você não me ama. Não faz sentido. Então, nessa segunda frase, a única coisa que dá certo é o sentido de mas. Então, basicamente é isso, tá? Muito simples, tem duas traduções, o contexto é que vai te dizer qual delas você deve escolher. A gente tem aqui o for, tá? Ele geralmente eu cobro bem pouco dele porque ele tem vários significados, tá? Ele pode ser traduzido como pois, ele pode ser traduzido como então, em alguns casos específicos. Ele também pode ser traduzido como por, tá? São muitas traduções. Nesse caso, eu vou colocar aqui, abordar só duas traduções possíveis para ele. A primeira eu vou colocar pois, que é a primeira possibilidade de tradução. Pode ser pois e pode ser por, mas vamos aos poucos, né? Vamos pois. Vamos colocar assim, my disease. Vou colocar uma palavra diferente, né? My illness, minha doença. Get worse. Vou colocar no passado, minha doença ficou pior. For I didn't go to hospital. Um exemplo até parecido com o anterior, né? Ó, minha doença ficou pior, pois tá? Eu não fui ao hospital. Esse for aqui está no sentido de pois. E você nota que ele está dando aqui um sentido de razão. Tá? Ele está explicando a razão da sua doença ter ficado pior. Ela ficou pior, pois eu não fui ao médico. Você nota que ele está conectando com esse sentido aqui de estar meio que explicando uma razão, dando uma explicação sobre a informação dita anteriormente. Então, a primeira informação foi essa: a minha doença ficou pior. Por qual razão? Porque eu não fui ao hospital. Tá? Então, é até bem parecido com porquê, mas a gente vai traduzir esse for como pois. Vamos lá. Existe também uma outra forma de a gente traduzir, que a gente pode traduzir esse for. Esse for, muitas vezes, ele vai ter o sentido de por. Tá? Como, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, I'm waiting for you. A gente vai traduzir da seguinte forma: desculpa, faltou um M aqui, eu estou esperando por você. Tá? Deixa eu ver aqui quem chegou. Vitor, né? Vitor chegou. Vitor, deixa eu te situar aqui. Tá? Ó, sei que tu chegou agora, não estava no começo, mas a gente começou a aula mesmo assim, porque vai ficar gravado, tá, Vitor? Mas bom que você está aqui, eu posso recapitular um pouquinho para você. Ó, basicamente, Vitor, o que a gente está vendo é o seguinte, cara. A gente está estudando esse conteúdo aqui, ó. São os chamados conectores, tudo bem? E o que são eles? São palavras simples, tá? Que a gente usa no meio de uma frase. São palavras simples que a gente usa geralmente para conectar partes dentro de uma frase. E é relativamente simples, porque cada conector ele tem uma tradução muito fácil de você saber. Por exemplo, o primeiro que você tem que saber é esse daqui, ó, é o and. Você vai ter que saber o quê? Vai ter que saber a tradução dele. And significa e. Tá? Que se escreve só com E, né? Eu sei, mas em português ele é equivalente ao i. Quando eu digo assim, ó, eu gosto de bicicletas e carros. Esse i que eu estou utilizando para fazer uma citação, né? Eu gosto de bicicletas e carros. Em inglês, esse i vai ser o and.
Tá? Então a frase em inglês ficaria assim, ó. I like bikes and cars. Então a tradução dele é bem direta, bem simples. E eu até coloquei aqui entre parênteses, tá? A função dele é basicamente de adição. Você usa esse and quando você vai adicionar informações na frase. Por exemplo, eu até coloquei um outro exemplo aqui, ó. I love you and your brother. Que a gente traduz assim, eu amo você e o seu irmão. Eu estou acrescentando o seu irmão aqui na frase. Então você vê de novo que a função de adição, ela é a função principal desse and. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, in the morning, I eat bread and cake. Então, pela manhã, eu como pão e bolo. Note, muito fácil, eu estou adicionando o bolo ao pão que já foi citado. E o que é que eu estou usando aqui no meio para adicionar ele, o bolo? And. Tá, eu gosto. Pela manhã, eu como pão e bolo. Super simples, né? Basicamente, a tradução do and é e. Só isso que você precisa saber. E você precisa entender que a função dele é função de adição. Sabendo disso, você já faz algumas questões que eu deixei na prova. Ó, eu até coloquei um outro exemplo aqui, que acontece assim. A gente pode usar o and não só quando a gente está citando duas coisas. Eu posso usar o and quando eu estou citando várias coisas em sequência, se eu quisesse. Como, por exemplo, in the morning, I have bread, butter, cake, coffee and milk. Tá? Então, pela manhã, eu como pão, manteiga, bolo, café e leite. Então, eu posso citar várias coisas e deixar o and só para o final. Tá? Só para adicionar a última informação. Então, até mesmo nesse sentido, ele é exatamente igual, tem a mesma função, basicamente, do i do português. Vamos lá. O outro que eu estava explicando é o but. É outro conector que você precisa saber. Vou até marcar ele aqui, ó. Esse but, seguinte, ele tem duas traduções, tá bom? Ele pode ser traduzido como mas e pode ser traduzido como exceto. E com a informação que eu falei, eu não sei se você estava aqui, Vitor, mas é o seguinte, em inglês não existe uma regra para você saber quando que vai ser traduzido como mas e quando que vai ser traduzido como exceto. Não tem, você tem que pegar pelo contexto. Mas eu coloquei aqui algumas frases para te ajudar a entender. Por exemplo, eu tenho a seguinte frase, ó, I need to go to hospital, but I don't like it. Olha, a gente traduz assim, ó, eu preciso ir ao hospital, mas eu não gosto. Outra frase, I love you, but you don't love me. Tá, eu amo você, mas você não me ama. E você nota aqui que a gente tem o sentido de contraste, que foi até que eu coloquei aqui em cima. O mas, ele dá um sentido de contraste, que é quando você coloca uma informação no começo e a outra informação que você coloca depois, ela contrasta com a primeira. Por exemplo, nessa segunda frase, é o seguinte, ó. Se você parar para pensar, tem duas informações que estão se batendo. A primeira informação é I love you. Eu amo você. Aí aqui eu uso buts para conectar com outra informação que contrasta com a primeira, né? Eu amo você, mas você não me ama. Você percebeu como o fato de você não me amar contrasta com o fato de eu amar você? Então, geralmente é esse tipo de contexto que esse but vai aparecer. E para simplificar mais ainda, eu poderia dizer o seguinte: o but, ele é, nesse sentido, ele é equivalente ao mas. Sempre, sempre. O mas do português é o but do inglês. A única diferença é que o but ele vai ter esse sentido aqui de exceto. Aqui eu acho que já pega uma parte da explicação que você tinha chegado. Tem esse sentido de exceto. Como, por exemplo, aqui, ó, everybody likes party, but me. Tá? E como é que eu posso traduzir isso aqui? Eu traduzo assim, ó, todo mundo gosta de festa, exceto eu. Aí você pode perguntar, mas como é que eu sei que o but vai ser traduzido como mas ou ele vai ser traduzido como exceto? Cara, não dá para saber. Tá? Você vai ter que pegar pelo contexto. Não existe uma regra. Você vai ter que pegar a frase, olhar para o but e ver qual é a tradução que melhor se encaixa. Se vai ser o sentido de mas ou se vai ser o sentido de exceto. Isso é só com teste. Aí nessa parte, eu acho que tu já tinha pegado a explicação, né? Só me confirma, Vitor, se tu estiver me ouvindo. Você chegou, eu já tinha começado a explicação da parte 3, né? Você pode me confirmar aí no chat? Porque assim eu não preciso repetir essa parte. Então, na medida do possível, só me confirma em que parte mais ou menos você chegou.
Foi nesse tópico 3? Ô, Vitor, no caso, a minha conexão, né? A minha voz está travando, é? É isso? Deve ser minha voz. É a minha ou é a sua que está falhando? Mas você está conseguindo ver a tela que está sendo apresentada? Ou a tela que eu estou mostrando nem apareceu? Ah, você está vendo a tela. E, por exemplo, a minha voz, ela tá... Como é que ela tá? Ela tá travando muito para ti? Ou mais ou menos? Pronto, pronto, pronto. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer. Eu vou tentar fechar aqui outras abas que eu abri. Pronto, fechei aqui as outras abas. Espero que tenha melhorado. Se não melhorar, cara, tu coloca no chat, olha, tá falhando, aí você pode pedir para que eu explique de novo a parte que você perdeu, tá? Mas só me confirme isso aqui, Vitor, que eu acabei de falar. A gente tá aqui nessa parte, nesse tópico 3 aqui da tela. Quando você chegou, eu já tinha começado esse tópicozinho 3 ou ainda estava aqui em cima? No 2, lá no but. Então eu tava no 2, nesse tópicozinho 2 aqui, ou eu já tava nesse tópico 3? Ah, tava no tópico 2. Pronto, então, pronto, de boa, tranquilo, tá? Então, então basicamente, você só perdeu o comecinho do tópico 1, coisa que eu revisei depois. Qualquer coisa, você pode checar depois no Google Sala de Aula, no YouTube. Mas boa, é só para saber mesmo, tá? Aí o tópico 3 foi aquele que eu havia explicado, que tem duas traduções, tá? No sentido de pois. Essa aqui eu acho que você pegou, que eu estava revisando, mas eu acho que você viu isso aqui também. Mas foi o seguinte, posso passar, relembrar aqui bem rápido. Esse for, você pode traduzir como pois ou como por. Você pode perguntar, pô, como é que eu sei que vai ter o sentido de pois e como é que eu sei que vai ter o sentido de por? É o mesmo caso do but. Você não tem uma regra que vai te fazer saber. Você vai ter que testar na frase essas duas combinações e você vai ver a que melhor se encaixa. Por exemplo, quando diga assim, my illness got worse for I didn't go to the hospital. Vamos tentar traduzir isso aqui como pois, né? Minha doença ficou pior, pois eu não fui ao hospital. Encaixou a tradução. Se fosse por, já não encaixaria, né? A minha doença ficou pior por eu não fui para o hospital. Não daria certo. Então aqui você sabe que vai ser pois, porque é a única coisa que se encaixa mesmo. Aí existem outros contextos, como esse daqui, né? I'm waiting for you, que o que se encaixa é o sentido de por, que a gente traduz assim, ó, eu estou esperando por você. Se fosse pois, ficaria assim, eu estou esperando pois você. Né? Não faz sentido. Então, essa aqui é relativamente simples, tá? Eu poderia até colocar aqui, entre parênteses, só, e escrever a função. Tá? Esse pois, ele vai ter uma função de razão. Me explicar a razão de alguma coisa. Isso aqui especificamente o caso do primeiro exemplo. Eu aqui, a minha doença ficou pior e eu explico a razão dela ter ficado pior, que foi o fato de eu não ter ido ao hospital. Então a função, vamos colocar aqui razão. Ela expressa uma função de razão. Ou pode ser explicação, podemos colocar assim também. Ela tem que mais de função? Ela tem a função de especificar, justificar. Porque tudo isso aqui encaixa nesse contexto. Eu estou justificando o fato da minha doença ter ficado pior. Qual foi a razão? A razão de eu não ter ido para o hospital. Então isso aqui é questão de contexto, tá bom? A gente tem o 4. Esse aqui talvez seja o mais simples. Eu até vou dar um espacinho. O 4 ele só tem uma tradução, que é a tradução de ou. Somente isso, tá? Quando eu digo assim, ó, do you want... Fala assim, você quer jogar? Vou pegar aqui o nome de 2 jogos aqui populares. Do you want to play? Vou botar aqui Free Fire, que é um jogo que todo mundo joga hoje em dia, né? Free Fire, or... Vamos pegar aqui um outro jogo aqui legal. Sei lá, PUBG.
Com certeza você deve conhecer, né? Todo adolescente joga isso aqui hoje em dia. Mas, ó, vamos supor que eu faça essa pergunta. Ó. Do you want to play Free Fire or PUBG? A gente traduz assim, ó. Você quer jogar Free Fire, né? Ou PUBG. Então você nota que esse or não tem segredo, cara. O or é o sentido de ou. Eu tô falando Free Fire ou PUBG. Realmente não tem muito o que explicar. E o que eu posso dizer é o seguinte, a função, vamos lá. A função desse or é a função de alternância. Só isso. Ele vai expressar uma alternância, tanto que eu estou dando duas opções, Free Fire ou PUBG. São duas alternativas, são uma alternância de escolhas. A gente tem aqui um NOR. O NOR, ele tem um sentido que geralmente a gente traduz ele como nem. Quase sempre, né? Ele vai ser traduzido como nem. Tem algumas exceções, mas isso aqui eu nem vou explicar. Não vai fazer parte do conteúdo, tá bom? Então o NOR tem um sentido de nem. Quando eu falo assim, ó, I like neither you nor your friend. Ou seja, eu não gosto nem de você, nem do seu amigo. Esse nor, ele vai ser traduzido aqui como nem. Então, e o engraçado é que é bom observar isso, que eu vou até deixar depois na explicação. Esse neither, ele é a mesma coisa de nor. Ele tem o mesmo significado, né? É tanto que eu tô falando assim, ó, eu gosto nem de você, nem do seu amigo. É o nem do português. Só que em português a gente usa palavras iguais, né? Quando diga assim, ó, eu não gosto nem de você, nem do seu amigo. A gente usa nem duas vezes. Em inglês isso não acontece, tá? Existe, para falar nem duas vezes, né? Nem, se usa neither para representar o primeiro nem e nor para representar o segundo. As duas palavras têm, nesse contexto aqui, tá? Tem exatamente a mesma tradução. Vou tentar dar aqui um outro exemplo. Vou falar aqui de comidas que eu não gosto, ou que eu não quero. Por exemplo, I want neither olha, pronto, a tecla tá ruim. Ó, I want neither, vamos pegar aqui coffee, nor milk. Então, eu não quero nem café, nem leite. Pronto, sentidos iguais, tá? Aqui não tem nenhum segredo, tem nenhuma regra especial, é só você saber a tradução mesmo. Vamos lá. Em detalhe, se você vê uma frase, inclusive eu coloquei uma questão parecida com essa até na prova. Inclusive, não tá igual a essa que eu vou colocar aqui, mas tá muito parecida, tá? Eu tô quase entregando aqui uma questão. Tá tipo assim, ó, eu tenho coisa da frase, eu deixo um espacinho para você completar com qual a conjunção que melhor se encaixa nesse contexto. Cara, uma dica que eu te dou. Sempre que você vê esse neither aqui numa frase, e você tiver um outro espaço, né? Esse outro espaço vai ser nor. Sempre. Porque são conjunções que elas funcionam juntos, tá? Esse neither e esse nor, eles andam lado a lado. Eles estão sempre juntos. Porque eles significam nem. Então é como se eles fossem pares que você usa os dois ao mesmo tempo. Então se tem neither e tem um espaço vago depois, tu vai preencher com nor. Tá? Nem. Simplesmente assim. Tá bem parecido uma questão. A frase está diferente, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. A próxima, lembrando que essa aqui é a última, tá? A última da primeira sessão. Aí a segunda tem mais uma sessão que eu vou explicar depois. Mas vamos lá. A 6. A conjunção número 6 é o so. Tá bem? O so, ele tem esse sentido aqui, ó. Sentido de portanto. Ou logo. Ele tem um sentido, até colocar logo, função de conclusão. Vamos colocar aqui embaixo. É quando você vai concluir uma ideia. Um exemplo aqui, eu vou colocar assim, ó. I'm sick. So, I need to go. Tô falando muito hospital, né? I need to go to hospital. Vou colocar de novo, sem problema. É só um exemplo mesmo. Ó, a gente traduz assim, ó. Eu estou doente. Logo, portanto, eu posso traduzir como então também, ó. Uma boa tradução, ó. Vou até colocar aqui também. Então, eu preciso ir ao hospital. Você nota essas, e se você parar para pensar, todas essas três traduções, elas se encaixam perfeitamente nesse so.
Aqui você pode traduzir a mesma frase, repetindo as 3 traduções e vai continuar tendo sentido, né? Por exemplo, com a palavra traduzindo como portanto, ficaria assim, ó, eu estou doente, portanto eu preciso ir ao hospital. Tá ok. Se eu colocar a tradução de então, ficaria assim, ó, eu estou doente, então eu preciso ir ao hospital. Tem o mesmo sentido. Ou então, a gente tem a opção logo, né? Poderia traduzir assim também. Eu estou doente, logo eu preciso ir ao hospital. Você nota que as 3 aqui são palavras que querem dizer exatamente a mesma coisa. É diferente do but, né? O but tem 2 traduções e as 2 têm funções diferentes, têm uso diferente. Aqui no so, não. Tu tem 3 traduções e as 3 são a mesma coisa, tá bom? Então, acredito que essa, pelo menos o so, ela é muito simples, eu acho que... mas se você quiser mais um exemplo, sei lá, eu posso até dar aqui mais um exemplo, tá? Vou colocar aqui. E a última, tá, dessa sessão, que é essa daqui, ó, yet. Esse yet, ele é um caso à parte, tá? Sempre quando eu vou explicar sobre esse conteúdo, eu explico sobre o significado de yet, mas eu nunca cobro numa prova. É tanto que, se eu não me engano, eu não coloquei nenhuma questão que aparece esse yet. Então você meio que tá livre, não tem questão nenhuma sobre yet. Mas eu vou explicar aqui, só para fechar essas 7 palavras nessa primeira aula que você precisa saber. O yet, cara, a gente pode traduzir como entretanto, nós podemos traduzir como no entanto. Daqui a pouco eu explico para que ele serve. Entretanto, no entanto, você pode traduzir ele como contudo. São traduções possíveis. E qual é a função dele? É muito simples. A função dele também é de contraste. É a mesma função do but. Se você for reparar lá em cima, o but também tem a função de contraste. Só que a diferença é que esse yet, a gente usa, ele é um pouquinho mais, digamos, ele é um pouquinho mais formal, ele é um pouquinho mais sofisticado. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, vamos colocar aqui uma frase simples, né? I would like to go to the party with you. Vou colocar assim. Eu gostaria de ir para a festa com você. Yet, you might not want. Pronto. Como é que a gente traduz isso? Ó? Eu gostaria de ir para a festa com você. Entretanto, lembre-se, yet está no sentido de entretanto. Ó. Entretanto, você provavelmente não quer. O que aconteceu? Se você for pensar, esse yet está dando uma ideia de contraste também. Porque eu estou colocando uma primeira informação. Eu gostaria de ir para a festa com você. Aí agora vem o contraste. No entanto, você não vai querer. Você percebe que é a mesma a questão do but. Você está pegando aqui 2 informações e meio que uma contrasta com a outra. Eu quero, mas não vai dar certo. Então são informações que estão se chocando. Então o yet, ele tem essa função, tá? Então eu posso traduzir das 3 formas e tanto faz, tá bom? Posso traduzir assim, ó. Eu gostaria de ir para a festa, entretanto, você pode não querer. Eu poderia colocar o no entanto, né? Eu gostaria de ir para a festa, no entanto, você não vai querer. Posso testar também com contudo. Eu gostaria de ir para a festa, contudo, você não vai querer. Tanto faz, cara. As 3 traduções estão ok. Tá, então pronto, cara. Nessa primeira aula, eu deixei isso essas 7 mesmo, tá? Essas 7 aqui. Eu vou salvar lá no Google Sala de Aula. Eu vou colocar até também no grupo do WhatsApp, eu acho que você tá lá, né? Vou pegar esse arquivo, aí você baixa o arquivo, eu vou deixar ele em PDF. Aí tu baixa o arquivo e tu dá uma estudada, tá? Aí na próxima aula a gente vem pra cá, ó. Que é essa segunda parte, ó. Que são as conjunções correlativas. Beleza? Mas aí, cara, a gente tem 3 minutos. Tu tem alguma pergunta, cara? Você tá tudo certo? Alguma coisa que você quer acrescentar? Você quer mais um exemplo? Você quer mais uma explicação de alguma coisa? Ou tá tranquilo? Eu pretendo, pois beleza, mano. Então, assim, falta 3 minutos, eu vou até encerrar a aula mais cedo. Então, você já entendeu, eu vou aproveitar aí logo, postar logo o arquivo. Beleza? Aí na próxima aula a gente continua. Certo, cara? Valeu.